A determinação de Ohara ultrapassa até mesmo o Buster Call do governo mundial. Após a sua queda, descobrimos que, na verdade, nem tudo acabou. A vontade daquele país continua viva e mais forte do que nunca. No capítulo 1066 de One Piece, nós vamos entender toda essa jornada para que a vontade de Ohara continue viva, firme e forte, não só com Robin, mas também com outra pessoa. Claro, o capítulo ainda não saiu nas scans mais confiáveis, mas acabou saindo anteriormente do que a gente está acostumado. Então eu vou fazer esse review, vou deixar aí embaixo nos comentários a scan para quem quiser ler, mas ela é bem complicada, digamos assim. Começando o capítulo, a gente tem um pequeno extra da Guerra 66, nada demais, algo que a gente ainda vai ter o desenrolar ao longo do tempo, entendendo se Vegapunk vai ter ligação com o Caesar lá, ou se a gente vai ver tanto com o Caesar quanto com o Jude, talvez a gente descubra um pouco mais dos Mads antigamente, talvez seja só uma capa para finalizar a história e a gente já mudar para outras, tanto aleatórias quanto começando uma nova história. Eu apoiaria a gente ver um pouco dos Mads, porque é um momento perfeito para isso. Afinal, né, o que aconteceu com eles para eles se separarem? Caesar, Vegapunk e o Jude, todos eles criaram seu próprio propósito, então seria bom a gente ver o de cada um, né, o Vegapunk nos capítulos atuais e esses dois na história de capa. A gente então segue para a história do passado de One Piece. O que aconteceu em Ohara mudou muitas coisas no mundo, né? Afinal, grandes arqueologistas, os mais inteligentes do mundo, foram destruídos, obliterados pelo governo mundial por conta do seu conhecimento e pela vontade de entrar no desconhecido. Saber sobre o século perdido é proibido, pois aquela história é algo que não pode ser contada, é algo que não pode mais existir. Uma vez, um homem arriscou a sua própria vida para descobrir sobre um reino desconhecido. Ele então descobriu uma máquina de um certo lugar e nessa máquina tinha a data mostrando que essa máquina foi criada no século perdido, no século que foi apagado da história. Essa teoria mostra que no passado existiu talvez a cidade mais futurística já existente no mundo de One Piece. Talvez mais futurística até mesmo do que o Vegapunk pode nos apresentar. Nós vemos então essa história voltando à tona e descobrimos o porquê que Ohara foi destruída. Nada que a gente já não soubesse, você não pode estudar um reino que foi apagado propositalmente. Você não pode tentar sequer descobrir o seu nome ou qualquer outra coisa. A batalha entre um certo reino e os outros 20 reinos acabou na destruição daquele reino que lutou solitariamente. Já do outro lado, os 20 reinos fundaram o que é conhecido hoje como governo mundial. Para ter certeza que aquela ideologia não fosse repetida, eles então fizeram ela ser apagada da história e aqueles que tentaram encontrar algo sobre esse reino foram apagados juntos. Vegapunk faz uma analogia meio óbvia. Caso o governo mundial tenha apagado Ohara propositalmente por conta disso, é lógico a gente pensar que os estudos feitos naquele país, naquela ilha, estavam corretos. Eles sabiam de coisas que não eram para ser conhecidas. Todos aqueles livros, diversos documentos importantes que contavam a história do passado e que poderiam nos levar a conclusões sobre o que aconteceu na verdadeira história de One Piece. No passado, onde o século perdido foi completamente apagado pelo governo mundial. Não importa quem seja, Robin, Ohara ou o próprio Vegapunk. Todas essas pessoas estão ameaçadas com um grande olho na cabeça delas. Esse olho seria Im-sama. Você não pode escapar dessa pessoa, você não pode escapar desse ser. Você querer estudar algo que é estritamente proibido faz você receber 16 tiros lasers na sua cabeça. Mais interessante é que a arma que a Im-sama utilizou para destruir Lulusia foi uma arma que parecia soltar lasers de fato, como se fosse
obviamente, a Uranus, mas também uma arma tecnológica, o que talvez seja um bom sentido, já que ela teoricamente é relacionada com a Maxim do Enel. O plano do governo mundial foi ótimo, fazer toda aquela cena para que Ohara seja destruída, porque aqueles escolares tentariam uma vez dominar o mundo, tomar a posse daquele que é o governo mundial. Nessa situação, o Buster Call foi chamado e então eles causaram a destruição de toda aquela ilha para um grande campo queimado. O professor Clover era um companheiro de Vegapunk, tanto quanto ele quanto de Dragon. Este que saiu numa aventura para juntar informações, conhecimentos e livros ao redor do mundo para descobrir sobre o maior interesse dele, o século perdido. Ele foi capturado diversas vezes e ainda conseguiu ser conhecido como um dos maiores arqueólogos do mundo de One Piece. Claro, nessa situação a gente tem um grande personagem que foi pouco desenvolvido ao longo do tempo, mas o seu propósito foi cumprido da melhor maneira possível. Não tem por que enrolar e voltar no Clover, mas ele tem uma grande importância tanto para o futuro de One Piece quanto para as ambições da Robin. O governo mundial tentou apagar as mentes que produziam tamanhos pensamentos, tamanhas ideias. Eles não queriam saber da coisa mais importante que poderia fazer alguém a chegar nessas conclusões, que eram os livros, o conhecimento. Eles não ligaram para apagar isso. Todos os livros permaneceram no lago enquanto Ohara era destruída. Esses livros foram resgatados por alguém que a gente conhece, por ordens de um capitão gigante chamado Jaguar de Sol. A fortuna daqueles livros mantinha então a vontade de Ohara viva e queimando mais forte do que nunca. Você sempre pode impedir ou tentar se envolver com as pessoas que tentam estudar algo que você não quer. Segundo o governo mundial, elas são um perigo, mas o tempo ele é imutável, não tem como ele ser interrompido, o fluxo natural das coisas, o ciclo natural das coisas. A gente vai ver alguém chegando ao One Piece porque essa é a profecia de Joy Boy. Independente de quem fosse, Roger estava lá. Por que os conhecimentos deles não foram apagados? Por que eles podem saber sobre o século perdido e os outros não? Talvez eles entendam que ele não apresentasse uma ameaça por não ser capaz de ter as forças para virar o jogo contra o governo mundial? Ou talvez porque ele não chegou na hora certa e o governo mundial sabia qual era a hora certa? São questões, né? Afinal, Roger não foi atacado pelo governo mundial talvez da mesma maneira que Ohara tenha sido. E eles querem impedir esse conhecimento de ser vazado o máximo possível. Mas, como a gente sabe, o tempo ele vai chegar, independente do que seja, e o destino de One Piece existe e ele está mais forte do que nunca. E aqui temos a combinação perfeita desses fatores. A Robin carrega a vontade herdada, a chama de Ohara, descobrir o século perdido e todos os seus mistérios. Ela vai ser quem vai mostrar para nós o verdadeiro mundo de One Piece, o ápice dos acontecimentos, das guerras, daquilo que fez One Piece se tornar uma grande obra. Enquanto Luffy, além da vontade herdada, obviamente, de seus irmãos, de Roger, de Shanks e de muitos outros personagens, ele carrega o destino de ser o novo Joy Boy, algo muito forte para nosso querido protagonista. Independente do que acontecesse a partir dali, já era uma vitória de Ohara. Os livros estavam vivos. A verdade permanecia ali. Eles podiam ter impedido Clover de estudar. Ele poderia ter impedido os outros arqueólogos, mas nunca a verdadeira história foi sequer por um momento apagada. E enquanto era deixada por sua mãe e por os outros inteligentes que ali estavam, Jaguar de Sol carrega Robin em seus braços para fugir daquela ilha e manter a maior esperança de Ohara viva. Nesse momento, a gente vê os Chapéus de Palha se irritando, mas esse capítulo não é sobre eles, eu não quero saber sobre a opinião deles, porque a gente tem algo acontecendo aqui e é algo muito grande. A verdadeira história, o reino que foi apagado, estava tentando ser descoberto por Ohara, e isso é verdade, Robin confirma.
Então, Vegapunk partiu numa aventura, né? Apenas numa ilha que é Ohara, para tentar resgatar aqueles livros e, né, descobrir a história sobre eles. Ele tinha muito interesse sobre isso. Ele não conseguiu porque alguns gigantes já estavam resgatando os livros do mar. E enquanto isso, uma figura, uma silhueta bastante desconhecida, mas que se mostra bem determinada, aparece. Vemos então a verdadeira aparência de Vegapunk pela primeira vez. Quem não iria reconhecer aquela grande cabeça, aquele grande cabelo, né? Eu acabei vendo muita gente se questionando sobre o design dele e eu já acreditava que iria ser assim, né? O Oda, principalmente com o design dos outros sendo um pouco mais interessante, mais bem direcionado para o que ele quer, obviamente algum seria perdido nesse caminho. E tinha que ser logo o principal, né? Nessa cara dele a gente vê que ele tem aquela cabeça, mostrando que talvez ele seja um dos motivos pelo qual os piratas espaciais possuem aquela Jolly Roger. Talvez, de fato, ele seja da Lua, talvez não, mas ele pode ter um contato com as pessoas de lá, principalmente pela questão dos autômatas aparecerem na ilha dele, na ilha de nascimento dele, e estarem também lá no céu. No céu, na Lua, no caso, né? Mas é uma ligação bastante interessante que mostra pra gente que nem tudo em One Piece é por acaso. Dragon conversa sobre ser também um parceiro de Clover e querer manter aquela chama viva, né? Algo aconteceu, o mundo mentiu quando contou que Ohara estava tentando dominar o mundo ou fazer qualquer coisa desse tipo. Porém, a história é uma necessidade para a humanidade, é um caminho para a humanidade achar o seu caminho, e aquilo não seria perdido e nunca seria destruído. Aquele que salvou os livros, como eu disse anteriormente, é Jaguar de Sol, o homem com as bandagens, conhecido também, provavelmente, com a marca de queimadura. E quem diria, né, que ele seria o homem que o Kid estaria procurando. E também eu falei sobre a possibilidade do Kid aparecer numa ilha próxima à do Luffy, ou até mesmo na ilha do Luffy, onde ele estaria, né? Eu falei sobre isso quando eles dois apontaram para a mesma direção, enquanto o Law só apontou para outra. Então, né, tem aí essa brincadeirinha do Oda, como eu disse, nada é por acaso. É legal, apenas um detalhe curioso. Dragon está bravo, não quer saber sobre o Vegapunk estar ao lado do governo mundial, que se explica. Ele fala que ele está ali por dinheiro, que ele precisa dessa questão monetária para conseguir criar e reproduzir as criações do século perdido, além de poder testar os experimentos deles com mais facilidade por conta de toda a infraestrutura do governo mundial, o que faz muito sentido. Enquanto os dois possuem uma conversa sobre essa questão de objetivos, sobre o que cada um está fazendo, e sobre a frustração do Dragon, principalmente com relação a esse incidente, ele fala sobre a sua maior criação, que vai ser então aquela conhecida como a força do exército revolucionário. Aquele que odeia a violência vai acabar se tornando um homem violento. O mundo muda as pessoas. Ele então vai criar uma maneira de mudar o mundo do jeito dele. E nessas palavras, ele cria o ultimato para o governo mundial: eu não vou permitir que a morte de Dr. Clover e a vontade de Ohara partam em vão. Junto com Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma, ele então naquele ano criou o Exército Revolucionário, que chocou o mundo inteiro. A vontade do pai do Luffy, a vontade do avô do Luffy e a vontade do próprio Luffy. Tudo isso é bem interligado e bem interessante. E mais uma vez o Kuma aparecendo como uma peça-chave para entender o que é esse novo arco de One Piece. Então, secretamente, o Shaka fala que ele partiu em direção a descobrir tudo sobre esses livros, né? Consequentemente, tudo sobre Elbaf. A gente vê que não foi exatamente ele, mas cita sendo ele. Ali nós vemos a cabeça daquele ser esquisito, que é o verdadeiro Vegapunk, falando com um homem cheio de bandagens no corpo. Talvez, de fato, todos os Vegapunks tenham sido criados a partir daquele primeiro e entendam que todos eles são parte de um corpo maior, como se
todos eles a qualquer momento pudessem se juntar novamente. E aqui eu entro novamente na possibilidade da gente ter todos eles juntos no corpo do Frank, ou pelo menos uma parte daquele conhecimento. Eu não vou me estender muito sobre isso, é uma hipótese bem improvável, mas com aquela questão do CP0 indo pra lá, talvez possa acontecer. Robin aparece com uma cara chorosa bem fofa sobre o Jaguar de Sor, sabendo então que ele estava vivo. Isso é uma coisa bem curiosa, né? O Oda não consegue, ele não consegue. E toda a verdade, todos aqueles conhecimentos estão na cabeça de Vegapunk, seguindo para conseguir alcançar um resultado sobre tudo isso. Afinal, ele é também um grande estudante, um grande pesquisador. Jamais deixaria algo assim ir em vão. Ele então vai mostrar uma sala ao Chapéu de Palha, que começam a derrapar, a andar, não andar literalmente, mas eles começam a ir seguindo o Vegapunk sem ser propositalmente, por conta de toda a gravidade daquele ambiente, daquela sala. E enquanto o Luffy tenta acordar aquele robô de todo jeito, acordar ele de todas as formas, vemos um ser meio que partido ao meio, como se fosse o Kinemon naquela vez lá com o dragão, né? Ele ali tentando se teleportar, enquanto aparentemente o espaço foi distorcido. Que situação curiosa, alguém muito inteligente, e quando a gente vê a Bonnie falando sobre ele, aquele é o verdadeiro Vegapunk. Ele fala: "Você é o filho do Dragon, certo? Eu sabia que você viria." Muito interessante o que ele espera do Luffy, como que ele sabe que ele iria para lá. As coisas estão andando por um caminho bastante curioso para a gente ter o encerramento desse arco, que eu ainda espero algumas coisas que podem aparecer. Curiosamente, Bonnie é ignorada completamente e Luffy começa a se divertir com as botas que conseguem voar. E nós vemos então a verdadeira face de Vegapunk, com uma maçã no topo da sua cabeça, como se ele tivesse trocado aquela grande cabeça dele, né? Afinal, o que é o Vegapunk? Será que é um ser humano normal? Como ele conseguiu fazer isso? Existem algumas coisas aí que são meio que um foreshadow para isso, mas não tem como ter certeza de tudo, e principalmente para muitas teorias que a gente pode fazer, descobrindo um pouco mais sobre esse Vegapunk. Ele obviamente é representado por alguém na vida real, ninguém mais, ninguém menos do que o Einstein. Talvez essa comparação faça um pouco de sentido, né? Apesar dele parecer uma grande de uma criança, eu não entendi porque ele tá sem cabeça. Será que a cabeça dele diminuiu porque ele passou o conhecimento para os outros Vegapunks? Talvez seja uma hipótese. Mas interessante é que Dragon criou a sua vontade depois da queda de Ohara, né? Algo que é forte, é simbólico para o personagem. Então ali ele começa a jornada dele como alguém que quer lutar contra os ideais do governo mundial e principalmente dos Tenryubito no geral. Mas deixa aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do capítulo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nada de One Piece. Também aproveite para deixar o seu like aí no vídeo caso você tenha gostado, que me dá um apoio maneiro e me incentiva a continuar com os vídeos. Um abraço, valeu, falou e eu fui!